Então vamos lá? Vamos para o procedimento da ação de interdição? Vamos falar sobre a petição inicial? Então, a petição inicial da ação de interdição, ela tem que especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando, tá? É uma narrativa, falando a história, contando as situações que levam a crer a limitação da capacidade do interditando. Gente, a petição inicial também tem que informar quando aquela incapacidade se revelou, né? Quando, em que momento, por que razão, atribuir um fato. Então a petição inicial ela precisa enquadrar no tempo a incapacidade da pessoa, a revelação da incapacidade do interditando, tá? Tem que apresentar também a petição inicial um laudo médico, mas muitas vezes não é possível apresentar esse laudo médico. Então é preciso explicar a impossibilidade de apresentar esse laudo médico, ok? Se não existir o tal laudo médico. Nem sempre há o laudo médico para comprovar a incapacidade. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma ação de interdição, em razão do interditando, ser atribuído ao interditando a condição de pródigo. O que é pródigo? O pródigo é aquela pessoa que não tem limites ou capacidade de gestão financeira. E aqui é algo além do devedor quanto mais, é algo além do consumista, é algo além do desorganizado financeiro, né? O pródigo, ele tem um desequilíbrio, tão considerável na administração financeira que ele pode levar a si mesmo e aos seus a uma situação de miserabilidade, tá? Eu lembro de na minha vida, quando eu trabalhava muito com questões de família, uma senhora a intenção dela era interditar o marido porque ele estava deixando a família em situação de pré-miséria, digamos assim. Eles já estavam bem chegando na miséria. Ele tinha uns rendimentos razoáveis, mas era tão desequilibrado na gestão financeira que a família estava realmente em risco de passar nessas privações básicas. E numa situação como essa não existe um laudo, tá? Ele não iria se submeter a um psiquiatra, um psicólogo, né? O interditando aí, ele estava numa situação bem de resistência a essa ideia de passar a administração financeira dos ganhos dele para alguém. Então não existe laudo numa situação como essa. Então é necessário que na petição inicial seja explicado por que não há um laudo, tá bom? E, por fim, atender os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, né? O que são os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil? São os requisitos da petição inicial. Aí está lá os fatos, a qualificação, os fundamentos, né? Que é chamado fatos e fundamentos a causa de pedir, né? Valor da causa, todas aquelas regras do 319 devem ser observadas aqui na petição inicial da ação de interdição. Então era isso que eu tinha para falar basicamente sobre petição inicial da ação de interdição. Vamos seguir. Entrevista. Isso aqui é uma terminologia nova, porque no Código de Processo Civil passado se chamava interrogatório do interditando, né? Agora o legislador ele utilizou uma expressão mais adequada, entrevista do interditando. O que é isso? Isso é um momento do juiz com o interditando. O juiz ele vai ter esse contato com o interditando, de formar aí sua convicção sobre a incapacidade. E eu não estou dizendo, por favor, não compreendam, que o juiz ele vai atuar como um perito, tá? Porque há determinadas constatações que o juiz não tem como fazer por lhe faltar conhecimento técnico. Mas essa entrevista, ela é necessária para que se possa dar ao juiz uma espécie de parâmetro de como é a compreensão ou
do que está acontecendo da própria ação de interdição ao interditando. E outras coisas que ele também deve observar. Veja que o Código de Processo Civil, ele determina que o juiz ele deve fazer perguntas ao interditando conforme indica o artigo 751. E o que é que diz o artigo 751? Essas perguntas elas devem ser feitas minuciosamente, com minúcia, acerca da vida, dos negócios, dos bens e do que mais for necessário do interditando. Ok? Além disso, deve ser perguntado ao interditando suas vontades, preferências, seus afetos, laços familiares. Tem que ser perguntado ao interditando as suas questões subjetivas também, seus sentimentos. É interessante que a gente percebe aí uma certa abrangência do que o juiz deve se preocupar ao analisar a incapacidade da pessoa. Abrangência por quê? Ele não vai olhar apenas as questões objetivas, ele também vai olhar as questões subjetivas, né? As questões existenciais. Então a gente vê que há uma preocupação maior do legislador sobre essas questões existenciais do interditando. Veja que esse encontro do juiz com o interditando, ele é tão relevante que se o interditando não tiver como ir ao juiz, o juiz vai até o interditando, seja no hospital, seja na casa do interditando, tá? Então aqui é uma situação que o juiz ele realmente se desloca para fazer um ato judicial, né? Praticar um ato judicial. Isso aqui já era assim no Código Revogado e assim permanece, né? Artigo 751, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Essa entrevista, ela pode ser acompanhada por especialista. Durante essa entrevista, pode o juiz pedir que seja acompanhado acompanhe o ato um psiquiatra, um psicólogo, né, algum técnico, algum especialista que tenha possibilidade de contribuir para que essa entrevista ela obtenha um melhor resultado de compreensão do juiz sobre a capacidade do interditando. Assim como o juiz também poderá requisitar a oitiva de parentes e pessoas próximas para formar o seu convencimento. Então, essa entrevista é um ato judicial da interdição de extrema relevância, de extrema importância. Vamos seguir. Bom, vai ser concedido ao interditando um prazo para impugnação, que são 15 dias, tá? Gente, esse prazo para impugnação, caso o interditando não proceda com nenhuma impugnação, a gente tem aí um procedimento especial de jurisdição voluntária propriamente dito. Mas caso haja uma resistência, a gente vai ter aí contencioso. E uma coisa que é importante a gente ressaltar em relação a esse prazo, né, é que não vai gerar os efeitos da revelia, tá? Aquela presunção de verdade. Você vê que, como a gente está falando de incapacidade, então o legislador ele tomou certos cuidados para proteger os interesses do aqui supostamente incapaz, né? Supostamente. Só a interdição concluída vai dizer se ele é incapaz ou não. Então, veja bem, após esse prazo, né, da impugnação, tenha ela ocorrido ou não, o juiz vai determinar a relação de uma prova pericial. Né? Praticamente é a regra, a relação de prova pericial. Né? Pode ser que em uma situação ou outra não seja necessária, mas é a regra. E esse laudo, ele poderá ser realizado por uma equipe de pessoas com formação multidisciplinar, tá? Psicólogo, médico, fisioterapeuta, sei lá, outros profissionais de diversas especialidades, tá bom? E a quesitação desse laudo, ela precisa possibilitar
que o juiz também compreenda as respostas dos especialistas, tá? A quesitação ela tem que ser bem formulada. Então, o laudo pericial, ela, em regra, ele tem que possibilitar tanto que os especialistas compreendam o que o juiz quer saber, como que o juiz entenda as respostas dos especialistas, evitando perguntas que só tenham o sim ou não. Tá? Quanto mais explicar, quanto mais detalhar, mais o juiz ele vai ter condições de delimitar a incapacidade que ele possa vir a atribuir àquele interditando. Ok? É muito importante que a gente compreenda isso. Vamos entender então a sentença, né? Agora que a gente está falando de uma sentença procedente, claro, para a gente entender seus efeitos. A sentença se procedente, ela decreta a interdição, nomeia curador e fixa os limites da curatela. Tá vendo? Aqui é a questão da limitação da curatela. Pode ser parcial, pode ser total dos atos da vida civil, então vai levar em consideração toda a cognição que houve no processo, ok? Então, como as características pessoais do interdito, suas potencialidades, habilidades, vontades, preferências, enfim, tudo que foi apurado no processo. A sentença, ela vai então decretar a limitação do interditando a partir daí. Ok? Então, uma coisa muito importante da sentença, eu quero chamar bem a atenção de vocês para isso, é que ela possui efeito devolutivo caso sofra recurso. Somente devolutivo, não sofre efeito suspensivo. Porque, em regra, a apelação, ela quando apresentada em uma sentença, né, quando há um recurso de uma sentença através de apelação, a regra é que os efeitos da sentença eles fiquem suspensos até o julgamento da apelação. Só que há umas exceções legais, e a interdição é uma delas. Então, mesmo que haja uma apelação, essa sentença ela já vai surtir seus efeitos. Ok? Gente, e por fim, pode ser que aquela causa, né, que levou o interditando a incapacidade, ela não exista mais. Posso aqui dar um exemplo de uma pessoa que estava em coma e aí acordou muito bem. Então, a situação, o fato que levou o estabelecimento daquela curatela não existe mais. Então, a gente vai ter aí um levantamento da curatela, ok? E esse levantamento ele será feito em apenso, é um pedido em apenso ao processo que julgou a incapacidade do interditando, a ação de interdição propriamente. Certo? Então, olha só. Nesse momento, é preciso também fazer uma demonstração da incapacidade ou do término da incapacidade, digamos assim, do interditando. Então, vai ser necessário, talvez, perícia novamente, né? Que o interditando ele seja submetido a um exame, outros procedimentos para poder atestar que ele agora não precisa mais da interdição. E aí, também é interessante a gente ressaltar que assim como a interdição ela pode ter sido parcial dos atos da vida civil, esse levantamento da curatela pode ser também em relação apenas a alguns atos da vida civil. Ou seja, o interditando, ele passou a estar apto para exercer alguns atos da vida civil, mas não todos. Então, apenas aquela limitação em relação aos atos que ele passa agora a ter capacidade de exercer, apenas essa limitação será levantada. Tá bom? Então, a gente fica aqui hoje com a ação de interdição. Peço que vocês mandem perguntas. Se obviamente tiverem surgido dúvidas, é uma questão que gera muitas dúvidas, que aí eu vou tanto respondê-los pelo e-mail da turma, como pelo nosso grupo de WhatsApp, ou também aqui
nos comentários do vídeo, ok? Então, até breve, um grande abraço, bons estudos.